Pessoal, boa noite. Tem alguém ouvindo? Boa noite, Quem fala? é a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você está de folga, tranquilo hoje? Hoje sim. Ai, que beleza. E a Selma, tá ouvindo? Selma deve estar ocupada. Abriu a sala, mas está aguardando. Só um minutinho, pessoal, chegando aí, tá? Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui, só um minutinho. Andréia, tudo bem, Andréia? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir bem? Só tá com o áudio mudo aí. Tá? Ele saiu do seu nome para o nome dele ou você passou o seu nome direto para o outro cara? Só um minutinho, tá? Vamos guardar um pouquinho, o pessoal tá chegando para a gente começar. Aham. Perguntar pro Guto aqui como que eu gravo aqui a tela. Aham. Oi, Lídia, tudo bem? Só um minutinho, tá? Pessoal. Ah, então já tá gravando aqui já. Eu tava achando que tinha que pôr para gravar, mas já grava automático o sistema aqui. Tudo bem, Lídia? O pessoal não quer falar comigo hoje, não. Tá tudo meio receoso. Boa noite, Adriano. Oiê, tudo bem? Boa noite. Seja Tudo bem? bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigada. Eita, não. Esperando um pouquinho, o pessoal tá chegando para a gente começar, tá? Tudo bem. Só um minutinho. É 8 horas agora, 8h06 aqui no celular, 8h02 no computador. Tá, joia. O xizinho.
comprar uma webcam para mim, sabe? O computador não fica legal a imagem, né? Fica bem embaçado. Mas tá bom. Eu prefiro Tá fazer no computador do que no celular. No celular ele dá mais trabalho para você movimentar a tela, sabe? Sim. No notebook a gente consegue mexer mais, sabe? Facilita mais. Isso. Uhum. Bom, vamos começar, né? Que senão perder tempo aqui. Pessoal, boa noite a todos aí que estão presentes, estão assistindo com a gente aqui na saulinha. A gente vai Boa começar a falar com vocês hoje. Oi, professor, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Pessoal que estiver assistindo aí, alguma coisa que quiser falar, comentar, só dá um toque aí, tá? Depois que eu começar a falar, se alguém quiser tirar o áudio, deixar sem áudio no telefone ou no computador de vocês, para não dar interferência, né? Com um som áudio de fundo aí na sala de vocês, beleza? Para não atrapalhar aqui a aula. Pessoal que quiser deixar a câmera aberta, quiser deixar a câmera fechada, eu não faço conta, do jeito que vocês quiserem, fica à vontade, tá? Eu quero que todos participem aí da nossa conversa, da nossa aula. Vai ser uma horinha de bate-papo aqui e para a gente tentar finalizar esse tema que é muito importante para quem quer trabalhar nessa área do APH, beleza? Então, o assunto hoje é aspectos éticos, né, em atendimento pré-hospitalar e legais em atendimento pré-hospitalar, beleza? Então, envolve aí todos aqueles que querem trabalhar de socorristas, né? Profissionais que querem trabalhar nessa área, precisam entender um pouco sobre esse assunto, beleza? Convido os colegas aí, amigos aí, quem não trabalha na área, quem já trabalha na área, poder participar, ajudar, complementar. Todo é bem-vindo, tá? A participação é aberta, é livre, certo? Tranquilo? Tem, acho que uns 10 alunos aqui na sala, a gente tem 35 alunos aí que estão inscritos para fazer o curso, depois vai ficar gravado aí, e a gente deixa disponível para o pessoal que não participou assistir depois, beleza? Eu vou estar colocando aqui a aulinha na tela, para a gente poder estar passando uns slides e conversando um pouquinho sobre os slides. Depois a gente fecha um bate-papo no final e conclui nossa aula, beleza? Lembrando aí das aulinhas que a gente já tem feito na fase da pandemia, né? A aula online foi um tempo crítico, um tempo difícil, que a gente enfrentou, porém, a gente passou, graças a Deus, estamos aqui hoje, né, Lídia? Graças a Deus. Já fizemos um cursinho aí de pós-pandemia, né? E estamos vivos, né, Lídia? Lídia, pessoal aí que participaram com a gente, né? Esteve presente no curso, a Paloma também está aí presente. Eu agradeço pela presença de vocês. Acredito eu que foi bem proveitoso, né, o treinamento, certo? Esperamos que esse seja ainda mais, né, Lídia? A gente consiga fazer um evento aí, fazer um trabalho muito mais legal do que a gente já fez, beleza? A intenção é esclarecer, né, tirar dúvidas, a intenção é fazer bate-papo, a intenção é conversar, discutir, estudar, rever, tá? A intenção do curso é essa. Eu falo assim que todos nós vivem aprendendo todo dia. Cada dia é um aprendizado e eu convido todos quem quiser sentar comigo para conversar, tirar dúvida, né? Para me ensinar também, seja bem-vindos, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, beleza? Tem um pessoal aí que já trabalha, talvez já trabalha um tempo, mas outro mais novo, outros não trabalham, né? Então, a gente vai compartilhar essas informações aí. Beleza? Vou colocar aqui o slide na tela, só para a gente poder começar a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Ver se vai apresentar. Apareceu para vocês Já aí, Lili? aparece. Apareceu? Apareceu. Ótimo, perfeito. Show de bola. Então, o nosso tema, aspectos éticos, né, e legais e de legislação em APH, né, para os profissionais que vão trabalhar na área do APH, beleza?
Então, a base aqui é conhecer, né, as bases éticas do serviço de urgência e emergência, né, e algumas legislações aí que regulamentam o nosso serviço, beleza? O nosso trabalho, gente, nosso trabalho de serviço de socorristas, né, a gente tem uma base aí que vem né, que já vem de longas datas, né? Essa declaração de Lisboa aí foi um evento, né, que foi realizado em Portugal em 1989, com a intenção de discutir, né, e rever, definir aí as bases éticas do serviço de APH, do serviço de urgência no Brasil e no mundo, certo? E dentro desse evento, né, que teve, foram diversos profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais nomeados, né, nomados aí da área de APH, certo? Que fizeram e pontuaram esses termos, né, estas definições aí, tá certo? Como, né, a gente respeitar esse trabalho de urgência e emergência, como a gente trabalhar, como a gente seguir diante dos aspectos éticos, certo? Então, a primeira base, respeitar, né, de forma absoluta e autonomia da pessoa humana. Isso aí é a primeira frase que foi definida, né? A segunda, né, é promover o máximo de benefício de saúde, produzir menor prejuízo possível e distribuir ajuda em coletividade, né, com critério de justiça, certo? Então, essas frases, né, esses termos colocados, diz que respeitar de forma absoluta a autonomia da pessoa humana. Então, todas as pessoas que precisar de ajuda com relação aí ao problema de saúde, nós, como socorristas, a gente vai fazer alguma coisa para tentar ajudar e oferecer um tratamento mais digno, né? Da forma mais correta, da melhor maneira possível para esse paciente. Porém, né, desse paciente, do mesmo tempo que ele pode solicitar ajuda, do mesmo tempo ele pode negar essa ajuda, ele tem essa autonomia, certo? Diante dos responsáveis, a gente respeita essa autonomia do cidadão. Promover, né, o máximo de benefício de saúde. Então, todos os pacientes que a gente for atender, a gente tem que buscar o máximo de benefício para esse cidadão. Oferecer o máximo de recursos para essa pessoa. Com a intenção, não causar prejuízo, né, não causar danos para esse paciente, certo? Com critério de justiça, né, de coletividade, né, e com critério de justiça. Então, o que seria com critério de justiça? Oferecer ajuda de coletividade para todas as pessoas, de qualquer raça, né, de qualquer cor, de qualquer nível de sociedade, né? E, diante desse trabalho, de qualquer prazo, para todas as pessoas, sendo de qualquer nível, né, de classe social, oferecer, né, esses recursos, né, que possa produzir o menor prejuízo possível. Na área de resgate, na área de primeiros socorros, muitas das vezes a gente acaba não tendo tanto recurso para poder tratar o nosso paciente. Muitas das vezes falta pessoas, falta, né, mãos para poder ajudar, falta materiais e equipamento para poder oferecer para aquele paciente, porém a gente vai ver o que a gente pode fazer melhor para poder atender, certo? Então, só quem já trabalha na área sabe a dificuldade que é a gente, na hora, querer oferecer um socorro, querer tratar um paciente e, às vezes, não consegue dar o recurso necessário para poder salvar aquela vida, beleza? Diante dessas informações, alguém quer complementar, falar um pouquinho sobre esses dados, né, dessa declaração de Lisboa, que foi pontuado? Hoje temos um trabalho de resgate em rodovia, temos trabalho de resgate na cidade, né, nos perímetros urbanos, SAMU, por exemplo, e temos os resgates, né, promovidos a nível de primeiro socorro por pessoas socorristas que estão sendo os transeuntes que estão na cidade, estão na rodovia, que estão passando, né, nos dia a dias aí nas estradas, né? Então, a gente, se você for fazer primeiro socorro, fazer primeiro atendimento de urgência, de emergência, temos que lembrar nessas bases éticas, certo? Vamos lá. Aqui, ó, foi o que eu já falei, né, que a gente já deu uma pontuada sobre esses conceitos, né? Primeiro princípio, segundo, terceiro e o quarto, certo? Foi o que eu já acabei de comentar com vocês.
Diante desse trabalho que a gente vai fornecer, que vai aplicar, a gente vai estar lembrando, né, que tem muitos casos, a PH clínico, a emergência de traumas, né, emergências obstétricas, emergências psiquiátricas, né, a PH urbano, a PH rodoviário, que fala, né, Lídia? A gente muitos fala PH, a pessoa que trabalha na rodovia. A gente tem que sempre lembrar que a gente vai ter que usar a base do acolhimento e recepção. E, na verdade, esse acolhimento não praticamente nós que acolhe o cidadão. Na verdade, quando a gente vai, nesse trabalho, a gente vai até o cidadão, a gente vai até a pessoa, né, até as pessoas que estão solicitando ajuda. E aí, diante dessa chegada, a gente tem que sempre manter o máximo de respeito com esse cidadão, com essa pessoa, né, com esse ser humano, certo? Seja lá um idoso, seja lá uma criança, respeito recíproco, né, que fala na literatura. Cordialidade, clareza, objetividade das informações e orientações, canais de comunicação abertos, né? Isso quando você vai estar indo ao encontro de um paciente, principalmente falando de quando se vai na residência, certo? Diante desse trabalho, sempre à disposição para oferecer ajuda, né? Sempre estar disposto a poder dar um apoio para essas pessoas de forma educada, de forma clara, objetiva e educada. Então, chegando na residência, bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, né? Posso entrar, né? O que vocês estão precisando? Qual é a necessidade? Quem está passando mal? Então, mais ou menos nesse sentido, a gente vai estar abordando aí as pessoas. Isso quando se fala a nível de residência, área urbana, né? Agora, quando se fala em atendimento para as pessoas vítimas de acidente de trânsito, pessoas que estão na rua, às vezes modifica um pouquinho dessa recepção, desse trabalho de acolhimento, desse trabalho de recepção entre essas pessoas, envolvendo famílias, envolvendo profissionais. Dentro desse trabalho de resgate, rodovia, acidente, vai ter os profissionais que trabalham em conjunto com os outros serviços, né? Além de bombeiros, né? Pessoal de rodovias, CCR, concessionário de rodovias, né? Artéria, pessoal que estão aí no plantão, e o pessoal do SAMU, e até mesmo, muitas vezes, pessoas que já trabalham na área, que estão ali ajudando, dando um apoio para aquela situação. Então, é diferente um pouquinho dessa abordagem, a gente não pode perder a educação, a ética dentro dessa abordagem, sempre colocando à disposição de ajuda, né? Sempre respeitando o trabalho em equipe, isso é primordial entre esses profissionais, esse trabalho em equipe, para a gente poder ter uma boa comunicação entre todos, certo? Para a gente poder dar o melhor recurso, para dar o maior atendimento para o maior número de vítimas. Então, a gente vai estar sempre pensando nessa abordagem, aí, pensando nesse trabalho em equipe, tá? De forma integral, né? De forma em conjunto, aí, certo? Então, o objetivo é o mesmo, né? Salvar vidas, o objetivo é tratar as pessoas, né? O objetivo é resgatar as pessoas. A intenção é a mesma, beleza? Então, só para lembrar bem. Aqui, ó, bem para vocês verem, falando aqui mais nas residências, né? A tolerância às crenças, valores e práticas religiosas, desde que não coloque em risco a assistência do paciente, aos pacientes. Ter a devida consciência, estar, né, em ambiente privado, em casa de pessoas. Então, toda vez que for abordar um paciente, aquilo que eu já acabei de falar, o respeito mútuo, né? Comunicação aberta, né? Tá ouvindo o paciente, sendo claro com o paciente diante desse atendimento, beleza? Alguma colocação sobre essas informações aí, o pessoal que está assistindo, quer comentar? Não? Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tranquilo? Depois, se vocês quiserem fazer observação, pode fazer, viu, Lídia? Quem quiser complementar. O André, que também está assistindo. Uhum. Vamos lá. Aqui também, gente, só outros detalhes importantes sobre a base ética, né? Equipe usuário, certo? Então, a equipe usuário envolve os profissionais, envolve os usuários. E um dos problemas muito sérios que a gente pode encontrar diante desses profissionais e usuário. Falando da equipe, o pré-julgamento dos atos na cena. O que seria pré-julgamento dos atos na cena? A Lídia sabe dizer? O que seria pré-julgamento dos atos na cena por parte da equipe? Vamos lá. Chegamos na cena,
vamos falar assim, o paciente muito sujo, né? O paciente está fétido, o paciente não toma banho, né? Então, algumas coisas assim entra como pré-julgamento. Chegando na cena, você chegar, às vezes, julgando aquelas pessoas do ato que ocorreu na cena, de um acidente, por exemplo. A pessoa, por exemplo, tem as envolvido na cena e, às vezes, está aquele debate, aquela discussão na hora ali. E aí, às vezes, o profissional quer entrar no mérito de discussão naquele local. Então, tome cuidado com esta forma de você julgar, né? Não pode fazer julgamento, pré-julgamento da situação. Não é acidente, não, bebê. Então, colocar à disposição para poder ajudar, poder atender, poder ficar à disposição, no sentido de atenção para que, do que aquela pessoa esteja precisando com relação à saúde, né? Porque nós vamos estar ali para atender o cidadão com relação aos problemas de saúde que ela enfrenta, beleza? Então, só para lembrar bem desse detalhe. Com relação aos usuários e equipe, tá? Então, muitas das vezes, além desses pré-julgamentos que temos na cena perante a equipe com o usuário, também tem os problemas na cena do usuário com a equipe. Ofensas verbais, agressão da equipe com os profissionais, ou melhor, a agressão do usuário com a equipe, com os profissionais, né? Pré-julgamento de conduta, muitas das vezes a gente vai fazer certas condutas no local, tem pessoas que querem dar conduta para a gente, né? Quem já não esteve trabalhando no resgate, que chegou numa situação... Eu estava lá no leito, parece que eu estava ouvindo a voz dele. Pessoal, só quem tiver com áudio aí no fundo, se quiser conversar, deixa o áudio fechado para mim, fazendo um favor. Aí depois que a gente fizer, se quiser comentar, vocês liberam o áudio. Então, vamos lá. Aqui, ó, com relação aí ao pré-julgamento de conduta. Às vezes você está atendendo na cena, às vezes chega colegas e quer praticamente conduzir a situação, né? Já aconteceu comigo sim já, tá? Então, eu não sei se é fato verídico isso com a Lídia, né? Melhor, que já trabalha, com alguns profissionais que já trabalham na área, se já chegou a acontecer isso aí. Comigo já aconteceu. Então, porém, na verdade, enquanto eu estou atendendo o paciente, eu praticamente peço respeito com a minha pessoa, com o meu profissionalismo, certo? Então, e aí, enquanto eu cheguei primeiro na cena, enquanto eu tomei as condutas iniciais com aquele paciente, eu vou oferecer o máximo para poder atender, né? Sem causar danos, sem causar lesão para aquele paciente, certo? Então, eu sempre acredito na minha função, no meu trabalho, né? E que a gente vai estar oferecendo o recurso para aquele paciente, né? Da melhor forma possível. E se você tem base para você responder, você consegue, de certa forma, falar firme com a pessoa e pedir o respeito para que as pessoas não venham com pré-julgamento de conduta na cena. Isso já aconteceu em evento, eu fazendo evento, as pessoas já vieram falar para mim, você estava esperando o quê? Eu estava avaliando o paciente, a pessoa veio gritar comigo que tem que deslocar rápido, que o paciente estava ruim. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, tem treinamento para isso, né? Então é importante a gente estar lá em treinamento, né? Buscar informações para que a gente tenha base para poder responder, tá certo? Com relação aos profissionais que trabalham, gente, falando em falta de ética profissional, né? Falando em falta dos problemas que temos com as equipes no atendimento, tá? Falando aí do atendimento na rua, nas residências, né? Na rodovia, na onde vocês for atender o paciente. Então, primeira coisa, um dos problemas grandes, né? Que temos, muito grande que temos no serviço. Falta de compromisso dos profissionais. O que a gente entende como falta de compromisso dos profissionais? Não fazer checklist, né, Lídia? Não faz checklist, né? Fala para mim, checklist não está escrito na portaria do Ministério da Saúde, na portaria 2048, que é obrigatório fazer checklist da AVTR? Sim. O condutor e a técnica de enfermagem não faz copy list, né? Então, fala para mim, o plantão é para assumir às 10 para 7, 10 para 6, né? Ou 10 para 18, ou 10 para 19, coisa assim. Cada trabalho tem esse horário. Aí o profissional chega de 7h10, 7h05 é de praxe, né? E aí o colega tem aquele compromisso naquele dia, por exemplo, principalmente no sábado, por exemplo. Deu 10 para 6, deu um acidente, né, Lídia? E aí o colega não chega. Daí você fala, eu não vou porque o colega não chega. Infelizmente, você vai ter que ir, tá? Infelizmente, você vai ter que ir. Aí eu vejo, assim, que é falta de companheirismo legal. Já aconteceu comigo, já de estar aguardando o plantão e ligar para o colega. Você está chegando, você está vindo, né?
acabou de dar um acidente, você vai chegar ou não vai chegar, mas na verdade o cara está de moto, o cara está de carro, o cara não vai atender telefone. Isso eu acho uma falta de companheirismo, né, Lídia? Uma falta de companheirismo, falta de colaboração Verdade. entre esse profissional, tá? Isso dói, cara, isso é chato, isso é coisa que a gente que às vezes quer levar para a coordenação, que vai gerar um desentendimento ali, infelizmente tem esse problema, tá? Então eu falo assim que isso entra como um desrespeito do profissional, tá? Com relação ao horário, né? Falando, aquela pessoa que só dorme no plantão, né? Você reparou aquela pessoa que só dorme no plantão, que fuma, joga bituca de cigarro para todo mundo que é canto, aquela pessoa que não ajuda a limpar banheiro, que mija fora do vaso, né? Então tudo isso é complicado, tá? Isso é relacionamento interpessoal dentro da base. Eu lembro quando a gente foi falar umas equipes de treinamento, falei, gente, se eu não tenho uma profissional para fazer limpeza da base, o mínimo eu tenho que jogar meu lixo, né, no final do plantão, né? Descartar meu lixo no final do plantão. E o cidadão, você acredita que o cidadão, ele fazia de propósito, chegar no final do plantão, não passava pano na base que ele tinha, né, que ele estava, e também não jogava o lixo no final do plantão, né? Aí outra coisa, fazia janta no final da tarde, largava o prato sujo na pia, o copo sujo na pia, né? Deixava o resto de comida no fogão, né, Lídia? Isso é falta de respeito, falta de consideração, tá? Isso, só não esqueço isso nunca. Isso aí é a vivência do resgate na rodovia, certo? Então, é bem complicado isso. Mas é importante cada um, quando for fazer comida, alimentação na geladeira, né? Poder deixar seu kitzinho organizadinho, né? Respeitar o kit do colega, né, Lídia? Às vezes você traz lá uma maçã, uma pera para você comer no plantão. Você esquece de um plantão, pô. Você olha, opa, ficou aquela maçã lá na geladeira minha, né? Chega no outro dia, cadê? Já era. É fato isso aí. Outra coisa, né? Despreparo do profissional, tá? Então, despreparo do profissional, o que entra o despreparo do profissional? É aquele profissional que não treina, que não estuda, né, que não faz debate de atendimento pós-atendimento, né, aquele profissional que não participa de educação continuada. Então, isto é um problema sério. E qual que é o problema mais sério? A falta de contribuição da gestão, né, que está hoje no manual da portaria 2048, eu coloquei a portaria que o pessoal está lendo. A portaria de 48 fala que o gestor ele tem que favorecer, estimular, né, colaborar com os profissionais para que eles façam educação, façam treinamento. Mas o profissional também tem na portaria que é atribuição legal dele participar de treinamento. Aí como que a gente faz? A gente promove treinamento. Quantos profissionais que participam, Lídia? Aí você vai ver que era para tá participando 10 pessoas, 15 pessoas, tem 2, 3 pessoas participando, né? É aí aquela coisa, o treinamento foi dado, você não fez porque você não quis. Então, é um detalhe importante a ser considerado no serviço que dentro da portaria do Ministério da Saúde, a educação continuada não é só obrigação do gestor, também é obrigação do profissional, tá? Porém, a gente aprender nos cursos de técnica de enfermagem, a gente, nos dia a dia de trabalho, necessita de fazer capacitação. Na portaria 2048, ela cita que todo profissional tem que fazer recertificação periódica, anualmente. Todo ano teria que fazer um ciclo de capacitação, né, envolvendo todos os temas específicos de urgência. Então, isso às vezes acontece, às vezes não acontece, tá bom? Só quem vive no trabalho sabe como que é essa política da gestão de educação continuada no serviço de APH. E compromete a ética, né? Na verdade, os profissionais passam a não ter ética no serviço, certo? Dentro dessa ética, por falta de treinamento, falta de respeito, um dos principais problemas, né, dos profissionais não reconhecer suas atribuições, as suas funções. Isso é um problema sério, certo? Então, dentro dessa atribuição e função, né, hoje um socorrista treinado, fala assim em nome só socorrista, sem ser profissional da saúde, tem muitos socorristas que dão show em certos profissionais da saúde. Eu falo assim que tem muitos profissionais socorristas aí que aprendem as condutas, as técnicas de procedimentos, né, que a gente ensina nos cursos, que no final ele fica craque, afiado, redondo para poder atuar e atender um paciente em situação de emergência. Enquanto certos técnicos de enfermagem têm aqueles vícios, né?
de não querer estudar, de querer só dormir, porque tem outro plantão em outro local, certo? E, no fim, acaba não se comprometendo com a parte de treinamento, com a parte de estudo, com a parte de reconhecimento com a sua obrigação, certo? Então, de fazer limpeza terminal da ambulância, né, Lídia? É obrigação de quem fazer a limpeza terminal da ambulância? É do técnico de enfermagem. Porém, a gente solicita a ajuda do condutor. Aí fala para mim, quem que entende que é do técnico de enfermagem? Quem que entende que é do condutor socorrista fazer a limpeza terminal da ambulância? Que é uma coisa chata de fazer. É a coisa mais ruim de fazer no serviço, porém tem que fazer, né? Conferir lote de validade dos medicamentos da viatura, ou do soro, dos materiais da viatura. É função de quem isso aí? É função do técnico de enfermagem conferir esse material da ambulância. Sim. Entendeu? Aí fala para mim, o técnico de enfermagem faz essa conferência? Lá na Alfa 03, sim. Oi? Na Alfa 03, sim. Ah, sim. Então, deve fazer, né, Lídia? Vamos supor, pensando na base ética, né, na base legal do serviço, é obrigação do profissional, tá? Técnico de enfermagem, praticamente, que está atuando dentro dessa ambulância, né? Falando em técnico de enfermagem, também tem o auxiliar de enfermagem. Vocês vejam que a portaria do Ministério, ela pontua o cargo do auxiliar de enfermagem também. Porém, né, a contratação está somente sendo de profissionais técnicos de enfermagem nas rodovias e no SAMU no Brasil. Tem algumas concessionárias de rodovias que estão contratando técnicos de enfermagem socorristas. Você vai ver na carteira profissional, ele é socorrista, ele não é registrado como técnico de enfermagem. E, no fim, eles contratam um condutor que tenha carta D, que seja técnico de enfermagem como socorrista, certo? E, no fim, os dois prestam serviço de socorrista na ambulância. Não é a realidade, talvez, da Artérios, talvez da CCR, mas em certos concessionários aí do estado de São Paulo, certo? Talvez, não sei se vai virar moda isso futuramente, se vai legalizar isso futuramente, se vai legalizar aí a implantação dos enfermeiros nas BTR, né? Porque isso é uma exigência aí do Corém, aí a presença do enfermeiro juntamente com o técnico de enfermagem, tá? Depois já falo um pouquinho sobre essa função do auxiliar técnico. Outro problema, gente, para quem vai trabalhar com serviço de ambulância, serviço de resgate, socorristas, é a conduta médica. É a conduta médica. Hoje nós trabalhamos, né, todo o serviço de emergência com ambulância, emergência, tem uma central de regulação médica. Essa central de regulação médica, ela dá conduta para as equipes. Como fazer? Fazer inalação, né, pegar um acessinho venoso, fazer a mobilização, procedimentos, né, de emergência ali na cena, o médico dá conduta para a equipe, certo? Vamos falar principalmente de um protocolo básico das equipes, que é hipoglicemia, né, Lídia? Protocolo de hipoglicemia. Oi? Mas não seria obrigatório, tipo, o médico estar presente na hora do atendimento? Então, no sentido da literatura, da política, né, da portaria, sim, dessa triagem inicial, quando vai liberar a equipe, liberar uma UTI móvel para atender. Porém, não é realidade para o Brasil isso. O Brasil não tem suporte para isso, para ter todo esse atendimento de emergência com uma ambulância UTI móvel. Então, hoje na região aqui, por exemplo, que é a nossa realidade aqui da região, a ambulância que vai para o atendimento é uma ambulância de suporte básico. E essa ambulância de suporte básico, ela tem medicamentos básicos na ambulância e tem somente o técnico de enfermagem. Ela é uma ambulância de suporte básico de vida, certo? Então, dentro dessa ambulância, perante o conselho, né, de enfermagem, perante a lei do profissional de enfermagem, ela permite que tenha um enfermeiro supervisionando esse técnico de enfermagem. Porém, isso não é realidade também. Outro ponto que eles pontuam lá, o técnico de enfermagem, ele pode medicar, ele pode atuar em situação de emergência, desde que esteja pactuado tudo isso em protocolo, né? E esse enfermeiro responsável, mesmo que seja à distância, estar supervisionando esse técnico de enfermagem. Eu, como a Lídia, por exemplo, trabalho na CCR, ela tem uma enfermeira que fica à distância sob supervisão dela. Tem uma coordenação e tem uma supervisão.
Então, lá no Corém está citando isso aí, só que teria que embasar em protocolo as condutas que ela vai aplicar. Desde uma aspiração de vias aéreas, desde uma colocação de uma cana de Guedel, vamos até mesmo fazer uma medicação de glicose. Eu não sei se a Lídia tem glicose na VTR sua, Lídia? Não, na VTR só tem soro. Só soro, né? Então, isso quando eu trabalhei na CCR, eu trabalhei 15 anos na CCR e tinha medicamentos, tá? Os medicamentos que tinha na ambulância, ó, glicose, Prazil, dipirona, Buscopan, Profenid, Solocortef, Lasix, essas medicações básicas, Dramin, sabe? Prazil, todos tinha na ambulância. E essa medicação foi tirada por causa de falta de respaldo legal dos profissionais. Certo? Então, por falta do enfermeiro presencial nessa assistência. E para que tivesse base legal para esse técnico aplicar essa medicação, precisava desse profissional. Por isso, o Corém pediu para tirar. Tá? Então, para a gente manter essa medicação, na ambulância, a gente tem que fazer protocolos e estar com o enfermeiro presente na ambulância. Hoje, uma realidade para essa medicação é a CIV, que é a ambulância intermediária de vida, né? Que tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Hoje tem a resolução 688, né, de 2022 do COFEM, que permite o técnico de enfermagem, juntamente com o enfermeiro, fazer o uso dessa medicação. Aqui em Avaré, a gente tem a medicação na Bravo, mas eu justifico que eu corro na viatura e o Alexandre, que é enfermeiro, corre na viatura. Então, nós temos 2 enfermeiros no plantão que faz plantão na viatura, tá? Então, só para lembrar bem que seria ideal o médico na cena, mas não é realidade, tá? Não é realidade. Não me lembro quem que fez a pergunta aí. Fui eu, legal. Então, com relação a essa conduta médica, a gente tem grandes problemas com essa equipe de questionar a conduta do médico, tá? Então, hoje, por exemplo, as equipes, às vezes, o médico pede para fazer certos procedimentos, o médico pedir para a equipe fazer certos procedimentos e a equipe não concordar com o médico e questionar com o médico na hora. Então, se ela é de responsabilidade do médico essa conduta, o técnico de enfermagem não pode contestar. Entendeu? Vamos supor, por exemplo, se o médico pediu para fazer uma glicose no paciente e está embasado em protocolo, tem essa liberação para aplicação, administração, entre aspas, o técnico de enfermagem, até que ponto ele poderia recusar? Ou, vamos supor, a Lídia foi orientada a pegar um acesso venoso na rodovia. Por que pegar acesso venoso, doutor? Eu não vou pegar acesso venoso, não. É mais fácil eu deslocar rápido do que eu ficar pegando acesso venoso na rodovia. Ela fez um questionamento da conduta. Não, Adriana, eu não fiz questionamento, eu fiz uma colocação. Então, os termos têm que ser muito tomado cuidado com a forma de abordagem desses problemas de questionamento de conduta, certo? Passa por, né, como se fosse falta de ética esses questionamentos de conduta, tá? Às vezes a gente coloca, né, Lida? Às vezes, só que tal, doutor, fazer isso, fazer aquilo. A gente dá umas ideias. Se o médico acatar, beleza. Se ele não acatar, a gente também não vai ficar questionando, a gente não vai ficar brigando por essa colocação com relação aí à conduta médica, tá certo? Então, vamos tomar cuidado com relação à conduta médica. E se o médico prescreveu, não é melhor, ela orientou via telemedicina essa conduta, deixar relatado muito bem por escrito, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre o relatório de enfermagem nesse atendimento. Então, omissão de socorro dos profissionais frente à indicação clínica e tratamento. Então, dependendo a conduta que for, se for conduta que é necessária para o tratamento do paciente, você vai, né, questionar, ou vai discutir, ou vai negar, você tem que ter muita base para que você negue, tá? Se o médico pediu para imobilizar o paciente, daí a Lídia fala assim, eu não vou imobilizar o paciente, eu não vou fazer imobilização do paciente. Você está questionando a conduta, e era necessário. Então, isso tem que tomar cuidado. Quebra de sigilo por, né, médicos ou outro da equipe. Então, o que seria quebra de sigilo? Aconteceu um fato aqui, esse fato, a Lídia foi embora hoje e foi contar para a amiga dela. Né? Aconteceu um fato aqui, eu fui contar para um amigo meu médico lá, que a colega meu, fulano, ciclano, fez isso, fez aquilo, olha que vergonha desse médico, que vergonha daquele profissional. Isso é falta de ética, tá? Isso acontece muito na Lídia. A Lídia não faz checklist da viatura, né? A Lídia é uma porca, né, Lídia? Não é isso que acontece? Não limpa a viatura, né? Então, isso faz parte, acontece muito, tá? No serviço. Essa quebra de sigilo, né?
de passar para frente a coisa que deveria ficar entre a gente, né? Vamos supor, por exemplo, o paciente hoje teve um descuido lá no atendimento, coisa que não pode acontecer. Acontece, todos os atendimentos saem 100% redondo, Lívia? Dificilmente, Não. né? Dificilmente sai 100% redondo, né? Então, por que não saiu 100% redondo? Porque o colega esqueceu de pegar certos material. Aí, isso você vai comentar no final da ocorrência, né? Como base de educação, como base de treinamento, como base ali para você melhorar na sequência, seria essa a intenção. Você fez esse comentário naquele momento, após aquela discussão, aquele debate, a colega saiu falando para todas as outras pessoas do serviço, né? Isso é falta de ética, quebra de sigilo, tá? Então, vamos evitar isso aí, tá bom? Sobre um problema importante que a gente tem no serviço. Sinais de morte, tá? Atendimento de pacientes na rodovias. A gente não é médico para constar óbito. A gente socorrista, a gente tem os conhecimentos de primeiros socorros, reconhecimento para atender um paciente que esteja em parada. Então, dentro desses atendimentos de parada, tem as causas de morte, causas naturais, né? E a causa não naturais, né? Ou também as mortes de causa violentas, né? E mortes de causa não violenta, certo? Então, isso é um ponto importante para ser discutido. Isso é um tema polêmico, né, Lídia? Vai longe essa conversa, talvez no curso a gente vai fazer bastante discussãozinha aí sobre esses assuntos. Quem quiser me acompanhar, quem quiser participar, seja bem-vindo, né? Mas a gente vai fazer debate sobre isso aí, que eu gosto muito disso aí, tá? Falar sobre cenas específicas aí, né? Especiais que falam aí em atendimento, que colocam em risco a equipe, tá? Então, vamos lá. Mortes violentas. Acidente na rodovia. Morte violenta, né? Vamos lá. Queda do poste. Carbonização, queda do poste. Morte violenta. Vamos lá, vamos lembrar... A vítima foi atropelada, morte violenta. Vítima de agressão, morte violenta. Vítima de espancamento, afogamento, né? Então, tem diversas causas de mortes violentas. E quando o paciente tem causa de morte violentas e com sinais de suspeita, geralmente a gente preserva o local, né? E aí é solicitado o ML não, melhor, a Polícia Civil, a Polícia Técnica, e assim, na sequência, essa pessoa, essa vítima, esse corpo vai ser encaminhado para o serviço do ML, tá? Para poder lavrar aí a causa de morte, tá? Para buscar aí a causa da morte. Isso seria para as mortes violentas. As mortes naturais, gente, a gente tem as causas comuns aí, né, nas mortes naturais, os pacientes que estavam em casa, acamado, paciente que teve parada na cama e foi atendido pela equipe, e a equipe se deparou com o paciente com rigor, né, livor, rigidez cadavérica, né, essas manchas hipostáticas que está citando aqui embaixo, tá? Então, se o paciente apresentar, né, esses sinais, as equipes de suporte básico de vida, ela consegue, não, ela pode declarar como óbito na cena, tá? E até mesmo pedir a solicitação da polícia, do policiamento, polícia técnica no local, certo? E simplesmente preserva o local, dá um apoio para a família, né? Então, isso seria a orientação dessas causas de mortes na cena. Muitas das pessoas, das equipes, dos profissionais que vão atender, às vezes chega no local, depara com pacientes que estão acamados, pacientes que idoso, né? Pessoas que já estão com 100 anos, 100 anos, 90 anos, 80 anos. Às vezes a família já fala, não reanima não, porque já descansou, né? Já não temos, vamos judiar, né, do coitadinho, né, do meu avô, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Então, a gente respeita a família, e de certa forma, isso é comunicado à Central de Regulação Médica, certo? E isso é bem relatado por escrito em documento para que a gente não consiga ter que responder futuramente. Aconteceu já muitas das vezes, né, de a pessoa chegar na cena, dar óbito na cena, e o paciente não estava em óbito, o paciente praticamente estava com sinais de PCR, sinais de morte, que seria morte não evidente na cena.
Aí o que acontece? A equipe decidiu não reanimar, falando para o médico que era morte evidente, e a família entrou com um processo que a equipe não fez conduta de primeiros socorros. Então, o que a gente passa para a equipe? Chegou na cena, não tem morte evidente, avalia, identifica a inconsciência, ausência de respiração, né, ausência de pulso, vai reanimar, vai começar com RCP suporte básico e vai remover o paciente, tá? Vai fazer a reanimação suporte básico, vai remover. Qual que é o objetivo de realizar esse primeiro atendimento? Para que não tenha que responder futuramente, tá? Eu prefiro muitas das vezes até remover o paciente do que ter que responder futuramente por uma conduta que não foi feita, certo? Então, tomar cuidado aí com relação aí a essa questão de vocês fechar o óbito na cena. Às vezes, outro problema também que tem muitos na cena, às vezes, se chegar no local, a vítima, como se diz assim, é aquela cena que com morte evidente, rigidez cadavérica, com livor, e a família não está aceitando aquela situação. A família chorosa, a família desesperada, é uma cena com grande valência social naquele local, sabe? Com relação àquela situação. Às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa deficiente físico. Às vezes vocês falam assim, não, eu vou tirar essa vítima da cena porque é melhor. Certo? Já aconteceu comigo desse já. Um dia eu atendi uma criança que estava na casa em óbito com rigidez cadavérica, a mãe descobriu ela cedo, eu cheguei de plantão às 7 horas, e na sequência já fui para esse atendimento. Eu tirei a criança da cena, da sala, do quarto da mãe, onde estava, carregando a criança no colo, encaminhei para a ambulância, como se fazendo um teatrinho de reanimação na ambulância, removemos a criança para o pronto-socorro, tá? Chegamos no pronto-socorro, informamos o médico qual o motivo da remoção. Foi por causa de valência social. Então, isso é importante a gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado com essa situação e se vocês tomarem essa decisão, isso pode acontecer, tá? É importante estar informando o médico com essa relação de situação que vai acontecer e informar o médico para informar o PS que vai deslocar e vai chegar uma vítima em parada no pronto-socorro, né? Para atender e dar uma assistência para essa situação. De uma forma respeitosa, vamos dizer assim, né? Porque se você sabe que tem rigidez cadavérica, não tem que reanimar, né? A gente vai fazer o teatrinho só mais por questão da situação local, tá certo? Então, é um problema sério essa questão de morte na cena. Outra coisa também já aconteceu já em cena de acidente, né? Vítima de trauma. Chegar na cena, 3 vítimas, uma vítima em óbito, uma vítima em código vermelho, uma vítima código verde, outra vítima código amarelo. Aí, qual que eu atendo primeiro, né? Se eu tenho uma equipe somente, logicamente que é código vermelho, é múltiplas vítimas. Mas se eu tenho mais equipe para atender naquele momento, logicamente, na sequência, e eu não tenho médico para constar o óbito no local, aí justifica eu iniciar a reanimação na vítima código branco, entre aspas, né, Lídia? Eu não sei como está sendo a CCR agora, a colocação de código branco. Antigamente era código branco, sabe? Para essa situação de cena quando tem óbito na cena. Como que é, Lídia? Tem como você falar para nós? Eu tenho 1 ano e 4 meses que eu trabalho na Artéries, né? Na artéria, na CCR, na Eu artéria. peguei um óbito só, morte evidente, mas o médico, mesmo falando pelo rádio, que estava 90%, quase 100% de exposição da massa cefálica, afundamento torácico, a parte do abdômen tudo exposto, o médico veio para constatar. Certo. Então, daí eles não, assim, eles mandam o médico para constatar de Barra Bonita. Daí Certo. nós só colocamos uma manta aluminizada em cima para preservar e eles vieram. Veio o médico lá para constatar, para fechar Veio o o médico e uma enfermeira ainda. Tá. Então, na verdade, quem que fechou o óbito na cena foi o médico, não foi você que Foi o praticamente... médico, isso. Então. Uhum. Olha a questão legal, né? Se você tivesse sem esse médico, ficaria difícil de você constar o óbito. Você ia ter que remover essa vítima, né? A não ser que você tivesse colocado como morte evidente por causa dessa massa cefálica, tudo até dentro desse, né? Eu não coloquei aqui exposição de massa cefálica mais que 50%, mas entra também, viu, Lídia? Tem algumas informações na literatura falando sobre isso aí, tá? Né? Justifica, tá? Secção de tronco, né? Decapitação que eu coloquei. Já aconteceu já em acidente,
que a equipe chegou na hora e não removeu, sabe? A princípio. E depois o médico pediu para remover a vítima depois de tudo se passado na cena. E já aconteceu também, olha bem para você ver a situação que as equipes vivem. A equipe deu como óbito evidente na cena. Depois chegou o pessoal do guincho, né, Lídia? Tirou foto da vítima e mandou para a central. Aí essa foto da vítima chegou para a central, como, entre aspas, assim, as informações não eram verídicas, conforme estava sendo passado. O médico falou, essa vítima que vocês estão deixando no local não está com morte evidente. Pode iniciar a reanimação e remover. Já aconteceu isso aí na CCR, viu? Nossa. Esse é fato. Aí fala para mim, você vai remover uma vítima depois de 30 minutos, depois de 20 minutos de atendimento na cena? Olha que situação. Complicado. Outra coisa, uma história que aconteceu na região aqui, a médica mandou a equipe para o PS, largou um óbito sem morte evidente na cena, a equipe chegou no PS e a médica pediu para a equipe voltar na cena para atender o que não era morte evidente que tinha ficado na cena. A equipe voltou para a cena e removeu o corpo que estava na cena. Entendeu? Então, foi uma conduta médica e a médica tem razão dentro do contexto dela, né? Se não tem médico para constar óbito no local. Então, é uma questão que pesa, tá? Pesa bastante. Se vocês fossem ouvir aí os debates das equipes que trabalham, pessoal que já pegaram óbito na cena, né? Na residência, é complicado, viu? É difícil. Vai dar muito debate aí, dar muita conversa aí sobre esses casos, né? Olha a morte evidente, ó, carbonizada, a vítima aí, ó, tá vendo? Tudo queimado. Aqui não tem o que fazer, tá? Mas vamos só seguindo aqui os assuntos aqui, talvez a gente volte a conversar mais para frente, tá? Aqui sobre as leis do condutor, voltada para o condutor socorrista, né? A lei do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta aí as normas de trânsito com relação às ambulâncias. A atribuição legal na portaria 2048 do Ministério da Saúde fala sobre a atribuição e os materiais desse recurso, dessa ambulância, sirene, giroflex, classificação das categorias de ambulância, nível de ambulância, A, B, C, D e E, né? Melhor, os veículos de transporte de enfermo, A, B, C, D e E, lembrando a ambulância branquinha, a ambulância suporte básico de vida, a B, a C, a ambulância OR do bombeiro, e a ambulância D, que é a UTI móvel. Tá? Então, está baseado na portaria 2048 do Ministério de 2002. A portaria 10/10 do Ministério de 2012, ela regulamenta a implantação do serviço. Então, só para lembrar bem, ela fala sobre todas as partes legais de como implantar um serviço de resgate de ambulância. Ela foi praticamente uma atualização da portaria 2048, uma revisão da portaria 2048, mas falta muita coisa para melhorar, para complementar esses termos legais aí da portaria, tá? Com relação ao serviço de ambulância. Este Código de Trânsito Brasileiro, né, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, está sendo atualizado aí na portaria, melhor não, nessa apostila, né, do Senatran de 2022, tá? Quem quiser estudar aí a parte legal do condutor socorrista, como dirigir uma ambulância, eu mandei, eu acho, uma apostila no grupo. Se eu não mandei essa apostila no grupo, eu ainda vou mandar, tá? Essa apostila no grupo para poder revisar. É a atualização dos códigos, né, de legislação com relação ao condutor socorrista, tá? Um problema muito sério com esse trabalho, gente, é o técnico de enfermagem, é o médico, o enfermeiro querer conduzir o condutor diante de uma emergência. Então, lembrando bem, toda vez que vocês for atender um paciente em situação de emergência, com a ambulância, quem toma providência com relação ao deslocamento no trânsito é do condutor. Mudança de sirene, vai ligar a giroflex, não vai ligar a giroflex, vai ultrapassar veículo, não vai ultrapassar, certo? Se é pela direita, se é pela esquerda, se vai ultrapassar em local proibido ou não, isso aí é do condutor. Simplesmente justifica passar semáforo, cruzamento de via, ultrapassar locais proibidos, entrar na contramão, subir calçada, desde que esteja em situação de urgência e emergência, para atender um paciente em risco de vida, devidamente com recurso de segurança. Olha bem para você ver. Então, eu não posso passar um farol vermelho sem estar liberado, sem que não seja em segurança, tá certo? Então, vamos lembrar bem com relação aí a essa norma do condutor. A gente vai falar mais sobre isso aí na frente, aí, com relação à função do condutor. Aspectos legais, tá? Só para fechar isso aí, o juiz, toda vez que você causar um atendimento e causar uma lesão para o paciente, vai ser julgado pelo juiz, caso tenha um processo, caso alguém entre com o processo, tá? Então, o juiz, ele vai levar em consideração a teoria, né, da culpa, né? Então, tem o ato, melhor, tem o dano, né? O ato lesante
o nexo causal entre o dano e o ato lesante. Então, o que acontece? O juiz, ele avalia, né, o processo e vai ver a lesão aí no braço, né? Mas a injeção foi feita na perna. Justifica a queixa, o processo que a família está entrando contra aquele profissional, contra aquele socorrista? Então, o juiz vai fechar isso como uma culpa, que seja por um ato de imperícia, imprudência ou negligência, tá? Cadê o slide aqui? Deixa eu só mudar aqui na frente. Aqui, ó. Olha bem para vocês verem. A negligência, ó, entende-se como um desleixo, né, descuido, falta de atenção, desatenção, preguiça, desinteresse. Então, esse ato, ó, mau uso de colar, má imobilização, né, sinais vitais verificados de forma incorreta, isso é um exemplo. A imprudência, ação precipitada, precipitação, falta de cuidado, né? Você sabe que tem que fazer e você não fez, tá? Imperícia, né? Você não está preparado, você não se prepara para fazer aquilo. Teve toda a preparação, você não tomou os cuidados devidos para tomar aquela assistência. Então, o juiz, em cima, né, desse ato, ele vai definir essa culpa e vai acionar o conselho, e esse conselho vai verificar com relação aí às punições com relação ao profissional. O profissional pode perder o seu porém, né, seu CRM, perante a sua atuação de forma indevida, tá? Então, isso com relação aí à avaliação do juiz, né? Só para me fechar, gente, essa apresentação, todo atendimento tem que ter registro, tá? A gente usa hoje os registros através de rádio e através de telefonia, tá? Para a gente poder registrar, registrar, né, o trabalho, o serviço, né? Fazer as comunicações. O serviço, praticamente, a maioria é usado através do sistema de radiocomunicação. Alguns serviços usam tablet para poder fazer essa gravações de dados, tá? Hoje o SAMU está usando isso aqui, tablet, para poder fazer registro de dados. Além desse tablet, hoje que assina no próprio tablet, né, esses termos, né, tem as fichas de atendimento por escrito. Então, toda vez que vocês for atender um paciente, desde que tenha procedimento que for realizado, a forma mais legal é de vocês relatar por escrito, descrever isso aí. Então, nem que seja para você descrever numa folha em branco, gente. Nem que seja para você pegar uma folha de sulfite e escrever a data, a hora, o nome do solicitante, sabe? Sinais vitais que foi verificado, se foi verificado sinais vitais ou não, quais são os procedimentos que foram feitos, assinar embaixo, né? Todo aquele processo que houve, certo? Então, praticamente dentro do serviço de resgate, hoje tem os prontuários, né, as fichas de atendimento, que vai ficar arquivado, que vai ficar registrado. Esse arquivo ele tem que ficar arquivado por 5 anos, para poder, caso algum cidadão entrar com recurso, seja solicitado pelo juiz para poder fazer levantamento de informações e fatos que foram ocorridos dentro desses atendimentos, tá? Então, quem for trabalhar aí, toma cuidado com esses dados, né? Seja claro, seja sempre conciso nas informações que vão ser registradas, sabe? Que vão ser anotadas, que tudo que for envolvido naquela assistência, para a gente poder ter base para responder, né, Lídia? A gente vai estar correndo esse risco futuramente, tá? Então, tem uma fichinha aqui como exemplo, tá? Relatório de enfermagem, né? Prescrição médica, o médico pediu para pôr soro, coloca aqui, ó, punção venosa, soro fisiológico 500 ml, lento. Ó, prescrição médica colocar soro? É melhor, conduta do médico eu pedir, colocar soro sem autorização, é conduta médica, porém a gente às vezes até acaba funcionando acesso. Porém, a gente cumprimenta com o médico depois sobre esse acesso com relação à necessidade desse acesso venoso, beleza? E aí o médico cumprimenta, fecha, e aí por diante assina, carimba, né? Fica registrado. Aqui, ó, as informações, ela deve ser correta, organizada, segura, completa, né? E para que fique disponível para caso necessário um dia precisar buscar aí através de denúncia, tá? Processo. Atender às legislações vigentes, fornecer respaldo legal, é um documento que relata todas as ações, garantia de continuação das assistências, né? Até mesmo para passar no pronto-socorro essas informações desses dados do paciente, é importante. A segurança do paciente sobre o que foi feito com aquele paciente, segurança dos profissionais também, o que foi feito com aquele paciente naquele atendimento. Para pesquisa, tá? Para levantamento de pesquisa, isso é importante. Quantos atendimentos que fez no mês, quantos procedimentos que realizaram no mês.
A auditoria, né, hoje tem um sistema da ISO, né, acho que a Artes tem a ISO, né, Lídia? A CCR também tem. Às vezes pode usar essas fichas de atendimento como informações aí para avaliar a qualidade no serviço, muito importante, tá? Então, uma ação incorreta do profissional poderá ter implicações éticas, civis e criminais, tá? Pela legislação vigente, né, todos os profissionais de enfermagem que causar um dano ao paciente responderá de suas ações, tá? E pode ser indenizado, tá? Então, você vai ter que indenizar essas pessoas com relação às lesões que vocês causaram para aquele paciente. Então, caso o paciente recuse atendimento, pegar a assinatura do responsável no local ou de testemunho no local, se caso tenha alguém que esteja recusando daquela assistência que vai ser oferecida ao cidadão, tá? Aqui, somente, sempre quando tiver problema, discussões, né, desavença, desentendimento, o cidadão não aceitou o atendimento, era claro que precisava do atendimento, tem risco de morte, comunicar por escrito em ficha, comunicar a coordenação, se necessário, registrar em livro, prontuário, se alguém foi desacato, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então, verificar se precisa representar o conselho ou não, sabe? O conselho que eu falo é o COREM, ou o CRM do profissional, tá certo? Isso é importante. Aqui, ó, a base legal do exercício do profissional técnico e auxiliar. Só falando do técnico de enfermagem, ele fala sobre que o técnico de enfermagem, para atender paciente crítico, deve estar sob supervisão do enfermeiro, né? Ou a distância do enfermeiro com embasamento em protocolo dessa assistência. Ressalva-se em situação de emergência, tá? Então, se caso o paciente estiver correndo risco de vida, justifica a gente fazer ventilação com pressão positiva, justifica eu aspirar vias aéreas, realizar procedimento um pouquinho mais invasivo, talvez até pensar no uso de uma cana de Guedel para aquele paciente, certo? Então, para a gente tentar fazer com que o paciente não tenha maior risco, maior dano com relação àquela situação, tá? Se vocês quiserem ler, depois vocês leiam com calma, com atenção. Isso está bem descrito aí na lei do exercício profissional, bom? Em caso de paciente considerado grave com risco de morte iminente, esse ato é de competência de profissional enfermeiro, salvo em situações que configuram caráter de urgência e emergência, o técnico atende, tá? Que esteja embasamento em protocolo. Aqui, ó, está acabando, já está dando uma hora de apresentação. Protocolo, né? Protocolo de assistência, todo serviço, né, deve ter um protocolo de atendimento médico, né? Atendimento para aquele cidadão, para aqueles pacientes. Tá? Então, esse protocolo médico vai fazer as equipes, ajudar as equipes a cumprir, decidir, né, tomar conduta com relação ao protocolo. O médico vai enviar recurso, o médico vai triar aquela solicitação do cidadão, já orientando o cidadão com relação a essa solicitação. Define o encaminhamento desse paciente, qual é o setor de serviço de emergência que ele vai ser encaminhado, certo? O médico também vai estar orientando, além do próprio serviço, orientar bombeiros, segurança pública, né? Pessoas leigas com relação aos procedimentos com esses pacientes. Registrar, né, dados em telemedicina, né? Com veracidade, como eu já acabei de falar. Isso também o médico faz o registro dele e a gente faz o nosso registro da enfermagem, né? Para a gente poder ter respaldo legal, caso necessite, tá? Esses protocolos, né? Protocolo de medicação de glicose, protocolo de imobilização, protocolo de usar colar cervical, como que usa o colar cervical, tudo isso embasado no protocolo institucional, tá? A gente usa o protocolo SAMU 2016 para trabalhar no SAMU. Acredito eu que as concessionárias de rodovia também usem o protocolo do PHTLS, usa o protocolo do Ministério também, alguns, né, referência, né, Lídia? Para trabalhar, então, convido o pessoal aí, as informações que vão ser passadas vai ser embasado nos protocolos de assistência, suporte básico, tá? Manter o sigilo desse profissional, apoiar nas decisões de gestor, acionar os recursos necessários, caso de desastre, caso de incidente com múltiplas vítimas, né? Então, isso tudo mais. Essas informações todas embasadas aí na portaria do Ministério da Saúde, tá? Quem quiser ler, estudar, rever. Pessoal, para a gente trabalhar no resgate, requer predisposição, interesse, disponibilidade, né? Isso para poder atender as pessoas, tá? O profissional ser sincero no cotidiano do outro, né? Portanto, tem que se ajustar, né? Algumas rotinas, certo? A relação médico-paciente torna-se médico-paciente, família, né? Não entendi mais essa frase aqui, mas compartilha-se do cotidiano, compreende-se melhor as dificuldades, favorece o clima de confiança, tá? Gostar de pessoas, né? Fazer o melhor possível, ser profissional ético. Então, todo profissional socorrista,
atender da melhor forma possível as pessoas, tá? Fazer o melhor com o recurso disponível que tem, com aquele cidadão. Sempre atender as pessoas conforme a gente quisesse que fosse atendido. Então, isso são as informações importantes. Aqui a gente segue nossa estrela da vida, tá? Que foi criada em 1977. A detecção, né, a descoberta, né, o acionamento daquele evento, daquele incidente, pode acontecer, o alerta daqueles profissionais, o pré-socorro, o deslocamento das equipes de emergências, né, as pessoas que vão socorrer, o socorro em si na cena, que vai ser realizado com segurança, todo mundo já sabe qual é o socorro na cena, depois o transporte com segurança e o atendimento na unidade de saúde. É uma linha de conduta, né, Lídia? Uma linha de sequência, tá? Então, vamos respeitar essa estrela da vida, a gente usa ela como referência para o nosso trabalho. Desde quando eu comecei a trabalhar, a gente já vem em cima dela, estudando, buscando informações, para a gente poder dar assistência, tá? Então, a gente fica de plantão aí 12 horas, 24 horas, às vezes, na rodovia, no SAMU, para atender a população. E o celular ou rádio fica à disposição para ser acionado, né? Dessas equipes. E aí a adrenalina ela é grande, tá? Então, aí seja com chuva, com sol, qualquer coisa qualquer forma que tiver o tempo aí, a gente vai estar deslocando para o atendimento, tá? O pessoal aí, às vezes, não tem horário de almoço, não tem horário de janta, o pessoal do resgate aí dá um sangue para poder deslocar aí e atender no menor tempo possível as ocorrências, né? As emergências, tá? Isso aqui é a estrela da vida. Foi criada em 1977, né? Hoje o SAMU segue ela, o serviço de resgate no Brasil todo. Pessoal que querem trabalhar de resgate voluntário em grandes eventos, tá? Hoje a Cruz Vermelha foi criada, ela foi criada em 1907 por esse médico, o Dr. Joaquim de Oliveira, e a base dessa Cruz Vermelha é a prestação de serviço para os grandes eventos, né? Com múltiplas vítimas. Vamos pensar nos terremotos, vamos pensar nos maremotos, né? Agora que teve lá em São Sebastião, dos incidentes com múltiplas vítimas, que tiveram muitas das vítimas lá naquele local. Então, a disponibilidade desses profissionais para poder deslocar, prestar atendimento para aquelas pessoas, para aquelas vítimas, a nível com solidariedade, comunidade, né? Neutralidade, então, voluntário, né? Então, universalidade. Então, a gente vai pensar a nível universal. Vamos supor que seria universal. Para todas as pessoas, né? Ajudar de forma a nível para todos, tá? No Brasil todo, e até mesmo de forma internacional, tá? Então, o que acontece, Adriano, como assim internacional? Tem um evento no Japão. Aí eu quero me inscrever para poder ajudar nesse evento. Eu estou trabalhando, não estou trabalhando, estou de férias. Aí você vai se inscrever nessa Cruz Vermelha para participar. Tem o telefone de contato, ela fica hoje no Rio de Janeiro, nesse endereço. E o governo, né, o governo federal, ele ajuda, ele contribui, ele colabora com recursos, né, para que o profissional participe, né, desse evento, tá? Então, tem muitas pessoas que já foram, né, encaminhadas para fazer socorro, né, em locais de múltiplas vítimas, tá? Que ocorre no Brasil e no mundo, tá? Então, o pessoal ficar ciente aí, que se quiser ser voluntário, fique atento, olha desde quando existe essa Cruz Vermelha. Beleza, gente? Então, é isso aí. É o nosso finalzinho da nossa apresentação aqui. Conforme a gente vai estar fazendo as aulinhas, a gente vai estar falando mais sobre assunto de aspecto ético e legais. Ele é um assunto que praticamente envolve todo o serviço, desde o começo ao fim. E a gente sempre vai estar falando nesses assuntos, diante dos atendimentos, né, da parte ética e legal, da parte do atendimento com segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, aguardamos que todos mantenham aí a participação do começo ao fim da liga, até a gente conseguir terminar. Na medida que não der para todos participar, mas participem lá, de vez em quando, para a gente poder discutir e trocar informação sobre essas apresentações. Entendeu? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu, né, como sempre. Quem está falando? A Luanda. Oi, Luanda. Vou abrir minha câmera para você me ver. Pode ficar à vontade.
Opa, tudo bem? Aí, que beleza. Viu? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você disse do... Vamos supor, tipo, teve um chamado para o SAMU e resgatar, vamos supor, um andarilho que está correndo risco de vida, igual você falou. Certo. Aí, mesmo assim, ele se nega a ir ao hospital. Aí, vamos supor, eu fiz o chamado. E ele se negou e eu não quero assinar o papel. Porque a gente preenche um relatório de que maneira daí? Boletim de ocorrência. Ah, aí chama a polícia daí. Não, você não vai chamar a polícia, você vai entrar no próprio sistema da Polícia Militar e vai fazer um boletim de ocorrência por preservação de direitos. Se o paciente morrer, você tem o respaldo legal que você foi até o local, você tenta pegar a assinatura de um, como é que fala? De uma testemunha no local. Caso não tenha testemunha, que pode acontecer não ter testemunha, às vezes a própria pessoa não querer ser testemunha, relata bem por escrito isso aí, deixa registrado talvez até de telefone, porque telefone também é uma forma de registro de dados, tá? A ligação pode ser solicitada via juiz. E a gravação do rádio, que o pessoal fala no rádio, fica gravado também, ela é registrada, pode ser rolada na sequência, se o paciente vier a morrer. Ah, tá bom. Então, na verdade, se o cidadão não quiser ir, a gente não pega a força, tá? Uhum. A não ser que seja uma pessoa que esteja causando risco para a sociedade. E aí, o que acontece? Com determinação do médico, do serviço, mais ao policiamento e mais a família, com consentimento familiar, se possível, aí a gente toma conduta de contenção. Daí a psiquiatria, né? Aí entra aí a agressividade. Entendi. Mas mesmo que tipo, você detectar que é um caso de morte mesmo, tipo, o cara vai morrer. E ele ainda assim tá negando, não põe a força na ambulância. Não põe a força. A gente vai estar chamando, o cara tá agressivo, vai chamar apoio da PM. Apoio da PM, a PM vem, né? Vai tentar fazer uma avaliação local também, vai também abordar a nível, talvez até a família também para ver sobre essa decisão. Caso a família esteja de acordo, o médico de acordo, aí a gente toma a decisão da contenção. Aí a contenção ainda tem um padrão, tem uma orientação. Ela é orientada com 5 profissionais. Porém, nem sempre tem 5 profissionais. Geralmente sempre tem 2 na ambulância, né? E esses 2 não dão conta do recado. Aí a polícia entra para ajudar. A polícia contém, aborda, a equipe de resgate chega com as faixas de contenção e contém o paciente, tá? Talvez a gente faça uma simulação de usar com as faixas, eu tenho as faixas na ambulância, para a gente poder, só para demonstrar como que é os pontos de contenção da vítima, caso ela esteja em agitação, entendeu? Tá certo, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você ficou com dúvida? Pode perguntar, não, tá aberto o espaço. Agradeço. Então, Luanda, você vê que tem a base ética do profissional técnico de enfermagem perante o conselho, né? Hoje o enfermeiro também responde perante o conselho, ao CRM, através do Conselho Regional de Medicina, e o socorrista leigo em si, se ele deparar com a situação, ele tem uma lei que, né, exige que ele preste os cuidados de primeiros socorros. Caso ele preste os cuidados de primeiros socorros, ele tem que ter a consciência que ele tem que fazer o certo, o mais correto para aquele paciente. Caso a família, pessoas, entenda que ele causou um dano para aquele paciente, você pode responder como pessoa leiga, entendeu? Por isso que é importante a gente saber primeiros socorros, né? Saber como fazer o mínimo, né? Na hora que você vai abordar. Se você sabe, você faz. Se você não sabe, é melhor você não pôr a mão, né? Entendeu? Eu nem a menina que ali lá no simulado da vítima da sala que nós fizemos lá do choque elétrico. Perguntei para ela, o que você faz? Falei, eu não sei o que eu faço. Falei, então, mas faz alguma coisa, vai deixar o paciente morrer? Falei, infelizmente ele vai morrer, porque eu não sei o que eu faço. O que eu vou fazer com ela? Falei, então você não morreu, porque você vai tentar guardar um local que chega alguém que possa fazer alguma coisa, né? Mas ela não pôs a mão na vítima, então se ela não pôs a mão na vítima, ela não morreu. O choque elétrico ia matar ela, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Adriano, diga. Selma, eu trabalho na rodovia, na Artérias. Certo. E eu queria tirar uma dúvida. Esses dias teve uma ocorrência de uma vítima que se queimou com gasolina, parou na base. Certo. E o médico da central pediu para fazer, né, colocar gases e umedecer com soro fisiológico. LTR ali e caminhar para o PS. Mas aí o enfermeiro que fica de longe, né,
viu minha ficha e disse que foi uma conduta errada, que eu não podia ter feito, o socorrista não deveria ter assinado, porque os dois assinam na ficha, né? Aí, eu quero saber como eu devo, né, agir nesses casos. Então, quando você pega uma vítima de queimado, Selma, a gente tem que ver, a primeira coisa é a avaliação do ABCDE, né? A inicial X ABCDE para ver se está respirando, perfusão, aquela coisa toda que você já sabe. Diante desse trabalho de avaliação inicial, a gente vai partir para a avaliação aí do tratamento da queimadura. Hoje, o tratamento de queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau. A segundo grau não se deve furar bolhas, a orientação está clara em todos os protocolos, curativo, úmido. A única coisa que eu já tive uma informação que às vezes pode debater com essa orientação de curativo úmido com soro fisiológico, é o sal do soro. O sal do soro, o sódio do soro, ele pode talvez queimar, arder a pele do paciente naquele momento que você vai fazer o curativo úmido. Mas se você for estudar na literatura, tem essa orientação de umedecer com soro fisiológico ou curativo com água torneiral mesmo essa região. Então, a primeira coisa que você teria que fazer é a exposição da vítima para verificar a porcentagem da área queimada e, na sequência, manter o curativo úmido, retirar joias, anéis, né, bijuterias desse paciente e manter o curativo úmido desse paciente. A única orientação que não se orienta a fazer curativo úmido é em queimadura de terceiro grau. Agora, não sei se esse paciente estava com queimadura de terceiro grau. Agora, entendeu? Aí é curativo seco. Não, estava apresentando vermelhidão no braço só e ele estava reclamando de muita dor. Não estava com bolhas, né? Viu? Eu me desculpa falar, mas se fosse um curativo desse nível, se fosse queimadura de primeiro grau, eu não ia fazer, eu não ia perder tempo eu não ia perder tanto tempo para fazer curativo úmido dentro da ambulância. Agora, se for de segundo grau, eu ia fazer, porque segundo grau queima de verdade, tá? Agora... Então, é o caso de questionar o Mike, né? Foi a pedido dele, a avaliação, eu passei então, mas certinho, quando você for fazer assim, Selma, anota que foi pedido do Mike, entendeu? Essa orientação. Eu fiz isso. Mas daí, a partir que você faz isso, você se respalda, você tira o seu da reta, entendeu? Aquela coisa assim, se a equipe que vai no hospital contestar, você escreve no relatório seu conforme a orientação do médico da central de regulação, ou do Mike, ou do médico de cada serviço que considera o nome aí, orientou a realizar o procedimento de curativo úmido no local com soro fisiológico, compressa e soro fisiológico. Colocou a compressa, dá banho com soro fisiológico e pronto, acabou. Entendeu? E, além do mais, a única coisa que acontece, o curativo úmido não é com compressa de algodão, é com compressa de rayon. Ou com gás de rayon, que seria o correto. Mas nem toda ambulância tem gás de rayon, né? Você já viu que a ambulância tem gás de rayon? Não tem. Isso aí não é tão fácil assim, não, viu? Entendeu? Mas eu acho assim, que se você tomou essa conduta aí, o médico pediu para fazer, fique em paz, né? Se o médico pediu, coloque na responsabilidade do médico. Conversa com ele, sabe? Saiba dialogar, saiba conversar. Quando você sabe conversar, você não vai responder. Agora, a partir que você toma a conduta e não fala, não passa, aí você responde. Aí você acaba ficando envergonhado, tá? Trabalhe para não responder, para você não passar vergonha. Sim, é tudo dialogar. É uma base que eu tenho comigo desde quando eu comecei, e olha que eu soube dar meus pulos. Né? Saiba rebolar, né? É um conselho que eu dou para você. Tá bom, obrigada. Nesse serviço aí, muitas das coisas que acontecem, se o profissional querer tomar conduta do que acha na hora, pode responder, tá? Tá bom. Vai ter muitas pessoas para contestar com você. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida aí, Lídia? Se eu puder ajudar, puder falar, eu estou junto para conversar. Tranquilo. Tranquilo? Então a gente vai fechar hoje, tá? Eu vou fechar a nossa apresentação. Aí eu volto na semana que vem. Aí a gente vai falar sobre os materiais da ambulância aí, tá? Eu vou apresentar aí o suporte de oxigenoterapia, né? Vou apresentar o DEA, do material que a gente vai usar dentro da avaliação primária, tá? Aí a gente vai já começar a abordar aí o X, o A, o B, o C, o D, o E, e os recursos necessários com cada profissional que vai atuar. O que o técnico pode fazer, o que o condutor pode fazer nessa abordagem inicial. Então, a gente vai estar falando dentro do X ABCDE.
tá bom? Legal. Essa parte é legal, porque quanto mais a gente conversar sobre essa fase, as fases do atendimento, melhor a gente fica, tá? Isso eu garanto para você. E eu já li várias vezes o livro do PHTLS aí, acho que tá bom, tá bem fresquinho aqui para a gente conversar. Beleza? Tranquilo? Obrigada. Mas a gente vai falar mais de recursos, tá? De material. Eu não vou ficar aprofundando tanto em parte fisiológica, né? Nesse momento, tá? Vou citar os materiais dentro do XABCDE para a gente trabalhar. E o que tem na ambulância para a gente atender, suporte básico, tá? Tranquilo? Depois Tranquilo, também, Adriano. se vocês tiverem mais algumas coisas aí que tá passado, mais para avançado na básica, vocês me falam. Aqui a gente tem... Obrigada, Adriano. Beleza? Belezinha. Então, daí eu vou tirar umas fotos dos materiais, das mochilas, sabe, que temos na ambulância. Aí daí a gente coloca na tela para a gente discutir. Legal. Tranquilo? Legal. Valeu, então. Abração, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada, Adriano. Tchau, tchau. Boa noite. Depois eu deixo gravado no grupo para vocês. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.